Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos chegando aí para a gente começar essa live hoje à noite. A gente está aí com convidados de peso hoje. A gente está com 4 pessoas aí, 4 amigos aí nesse mercado de inteligência artificial, saúde, com 2 médicos. Então, a gente tem 2 médicos Fábios aqui, né? Coincidência. E a gente também tem 2 líderes aqui em inovação, inteligência artificial e tecnologia. Eu vou pedir para eles se apresentarem, mas antes, só para eu me apresentar também, eu sou o Gustavo, sou fundador e CEO da Triageo. Fundei a Triageo em 2017 junto com o Dr. Fábio Madureira, e de lá para cá a gente vem aí desenvolvendo soluções, buscando oportunidades que a gente consiga entregar a experiência do paciente lá na ponta, que a gente consiga, de certa forma, também não esquecer que a gente precisa buscar sustentabilidade no mercado de saúde. A gente vai falar um pouco sobre elas, né? A gente, principalmente, tem tudo que tende ali olhar para IA, inteligência artificial. Então, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui a Iná e o Luiz Barroso já deram boa noite. Então, boa noite, pessoal. Para a gente começar, então, vou pedir para os nossos convidados que se apresentarem. Henrique, quer começar aí? Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa super rica para todos que estão vendo. Então, eu sou o Henrique, um dos fundadores da NoHarm. A NoHarm é uma startup sem fins lucrativos que desenvolveu um sistema inteligente para o processo de trabalho hospitalar, que é o processo de trabalho da farmácia clínica. E a gente tem alguns algoritmos próprios de inteligência artificial que ajudam a sistematizar esse processo e trazer mais qualidade e segurança para o paciente no ambiente hospitalar. Muito obrigado. E, Henrique, é legal, né? Vocês trazem um modelo de negócio inovador, né? Conseguir juntar startup e, ao mesmo tempo, você ter esse olhar, né? De focar, né? Tá no core de vocês, focar no impacto, mesmo sem lucro. Então, a gente ouve muito sobre empreendedorismo social, né? Que, de certa forma, está visando lucro e, no caso, vocês conseguem trazer essa frente, né? Muito interessante. Silvério, Fábio Tabalipa, quem quer se apresentar aí? Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos aí pelo convite. Vai ser uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder aprender, trocar experiência, isso é sempre muito bom. Meu nome é Silvério, eu sou gerente de TI da Unimed, sou da cidade de Rondonópolis, trabalho já no sistema há 18 anos e eu gosto muito da parte do outro lado, né? Eu gosto muito de aplicar a tecnologia, sempre voltado para buscar sempre o melhor resultado para as operadoras, que é um grande desafio hoje, né? Todas as operadoras, elas buscam sempre otimizar a vida do paciente, diminuir o custo assistencial, que a gente trabalha com as duas pontas, né? O médico, o cliente, então esse é um grande desafio. Então, vamos poder, essa live aqui vai ser bastante rica, uma troca de experiência, né? Essa é a nossa intenção. Boa, beleza. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio. Queria primeiramente agradecer aí pelo convite para participar desse debate aí com esses grandes feras aí do setor, né, de tecnologia em saúde, inteligência artificial. Agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando nesse momento. Bom, meu nome é Fábio Tabalipa. O pessoal da Memed costuma me chamar de Fabinho, então como tem 2 Fábios aqui, podemos chamar de Fabinho mesmo. Eu sou médico, especialista em clínica médica, especialista em ciência de dados. Eu já atuo no setor de tecnologia em saúde e transformação digital há mais de 6 anos e hoje eu sou head de uma área que é chamada de inteligências clínicas, na Memed, que é uma startup, uma health tech, que tem como core business o desenvolvimento aí do ecossistema da prescrição eletrônica no Brasil. Depois a gente quer saber um pouco mais dessa health tech, né, dessa startup. Muito legal, Fábio. Fabinho, né? Fábio, então, o Fábio está sempre comigo aqui nas lives, mas acho que é legal, né? Se apresentar aí para quem ainda não te conhece. Vamos lá. Oi, pessoal. Boa noite. Bom, eu sou o Fábio Madureira. Nós temos 2 Fábios aí. Pode ser Fabinho e Fabão, né? O Fabão é como a gente se comunica aqui, Gustavo. Eu sou diretor médico da Triageo, doutor Isaí. Sou um entusiasta de inteligência artificial. Virou uma febre, isso virou uma paixão, né? E está totalmente relacionada ao que a gente faz hoje. Eu sou médico, sou cirurgião oncológico, cirurgião digestivo e vamos hoje trocar bastante informação, vou aprender muito com todos que estiverem assistindo a gente também, fora todos aqui presentes. Vamos que vamos.
Vai ser uma live bem legal. O Fabinho acabou caindo aqui, mas enquanto isso, não é só então, agradecer aí a todos que estão chegando, reforçar que o link, né, ele vai estar salvo aí, vai estar gravado no nosso canal. Então, vocês, quem não conseguir assistir até o final, fique tranquilo. A ideia é a gente conseguir fazer aqui até as 8 horas, né, da noite, para a gente não estender muito. E é legal, né, a coincidência, né, Fábio, da gente conseguir 2 Fábios médicos com interesse em tecnologia, com interesse em inteligência artificial, coincidência bem forte. Para a gente começar, quero trazer aqui, não sei se quem quer puxar acho que vai ser uma conversa, então a gente vai puxando o tema, não vou ficar direcionando muito para quem vai ser a pergunta, acho que a gente tenta aí fazer a conversa, a gente já teve uma conversa anteriormente, foi tão legal que a gente brincou, né? Já poderia ter sido a live, a gente poderia ter salvo e virado um podcast, então vamos tentar, né, conseguir levar no mesmo nível que a gente conseguiu a última conversa. Mas para a gente começar, então, eu acho que seria legal a gente falar um pouco, né, qual que é a visão que vocês têm em relação a quanto que evoluiu a inteligência artificial nos últimos anos, né? O que hoje já se tem desenvolvido, o que ainda não está consolidado. A gente olhando do lado a gente escuta tanto a inteligência artificial antes dos anos 2000 já existia, mas agora, né, com o potencial que as plataformas, a tecnologia mesmo ela consegue, né, na capacidade de processamento, IA começa a despertar. Mas no momento atual, o que a gente já tem evoluído, né? E por que a gente conseguiu esse crescimento? Henrique, que, né, nosso cientista de dados aqui representando nessa conversa, se quiser puxar aí a conversa, vamos lá. Assim, eu sou acadêmico, né? Então eu fiz doutorado em inteligência artificial, e a inteligência artificial é um conceito da década de 40. Então, assim, é bem antigo. E o que aconteceu é que em 2012 eles começaram a utilizar as placas gráficas que a gente tinha antes, que era só no PlayStation e nos jogos, a rodar os processamentos de redes neurais em placas gráficas. Aí que a inteligência artificial se tornou um boom de novo, porque a rede neural ela consegue abstrair problemas complexos, como, por exemplo, abstrair problemas de imagens, de vídeo, de som, de texto com as redes neurais. E isso a gente conseguiu fazer através das placas gráficas. Aí, em 2015, 2017, 2020, começaram a vir os frameworks, tipo PyTorch, TensorFlow, Keras, que potencializaram isso, que é o software aberto, onde a gente consegue processar isso. Só que na academia existem muitos trabalhos, né? Eu acho que o Dr. Fábio sabe que existem conferências específicas só de análise de imagem, de radiologia, na área da computação. Existem competições enormes que a professora Sandra da Unicamp trabalha em cima disso, mas não existe nada, eles não conseguem transpor todos esses estudos para a prática. E eu acho que durante a pandemia, o que eu vejo é que agora todo esse frenesi consegue colocar em problemas mais práticos. A gente consegue ver que a inteligência não é para substituir o profissional de saúde, a inteligência está vindo para auxiliar. Então é isso que eu acho que no momento da pandemia e no futuro está sendo mais claro, sabe? De transformar tudo aquilo que foi trazido da ciência, da academia, para produtos que entregam valor para a ponta. Silvério, falando do lado, né, da operadora, falando no lado do cliente que está no dia a dia, né? O que vocês hoje já entendem, assim, o que vocês já veem mais segurança do mercado em relação a IA, até seus pares ali, seus colegas, ou ainda é uma coisa, né, quando a gente olha essa evolução dos últimos anos, ainda há insegurança em relação a isso? Do lado de cá a gente percebe que está tendo uma alocação correta do conceito, né? Quando fala de inteligência artificial, no primeiro momento, essa palavra ela é muito ampla, e aí as pessoas chegam a pensar diversas coisas, né? A gente percebe que muitas das vezes os pensamentos errados, você vai vir, vai substituir as pessoas, a gente percebe que há esse pensamento, assim, de que ela vem com o intuito de fazer a parte que é humana, né? Muitas das vezes. Então, esse alocamento de conceito, essa nova, essa adesão pelo correto do conceito, tem feito com que as pessoas também
tem uma abertura para aderir a essa tecnologia. A gente percebe que ela vai ser muito útil, né? Se você observar hoje, no ramo da medicina, fora os grandes centros, não vou nem entrar em detalhe, mas a gente percebe que existem muitas especialidades médicas que elas estão diminuindo, as pessoas não estão tendo mais tanto adesão por elas. Se você pegar algumas especialidades, pediatria, são especialidades onde as pessoas estão... Então, a gente percebe que muitas dessas especialidades, com a inteligência artificial, a gente vai poder levar um aparato melhor para os interiores. Já pensou só? A gente vai poder trabalhar de forma de poder levar uma boa assistência médica para todo lugar, né? Inclusive nos lugares onde não tem aquele especialista. Então, eu vejo isso, que há uma abertura, já está tendo uma adesão grande disso aí, e a pandemia, ela realmente, igual o Henrique falou, né? Ela veio realmente para poder abrir isso aí. Então, eu percebo que cada dia mais essa adesão, ela vai fazer, porque há um desafio do lado da operadora, você prestar o atendimento, você tem o lado do cliente, que ele espera um atendimento rápido, uma resposta rápida. Existe também a questão do custo assistencial, que é um grande desafio para as operadoras, né? Então, a gente tem sempre o cliente, nós temos o prestador, temos a Agência Nacional Reguladora, que está regulando tudo isso, que está monitorando tudo isso. Isso é um grande desafio. E a gente percebe que as tomadas de decisões, elas precisam ser cada vez mais rápidas, né? Então, a inteligência artificial, ela vem para poder ajudar, trazer as informações, fazer um processamento, trazer algumas coisas mais rápidas para que os gestores, as pessoas ali, tomam decisões mais rápidas também. Eu vejo que isso é muito positivo. Eu tenho uma coisa aqui também que eu acho que é interessante, assim como o Henrique falou, da capacidade tecnológica, né, tudo que a gente hoje consegue fazer do ponto de vista para entregar, mas eu acho que também em relação à demanda. Eu acho que a pandemia deixou muito evidente uma demanda, uma necessidade de a gente conseguir lidar com uma situação bem atípica, uma situação mundial, uma situação de uma demanda muito grande de serviços complexos, de recursos que não estavam disponíveis, né? E isso também faz com que os sistemas de saúde passem a refletir e querer usar logo uma tecnologia para um desafio de sustentabilidade, que já existe há bastante tempo, mas talvez não estivesse tão evidente, né? Um desafio de sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, o SUS, os sistemas privados precisam melhorar a utilização de recursos que eles já têm hoje, que hoje muitos são desperdiçados. Então, a tecnologia, né, a IA, tem várias oportunidades de melhorar o aproveitamento desses recursos. Então, eu acho que isso ficou muito evidente agora. Acho que a gente usou até, infelizmente, o Brasil usou pouco a IA no contexto de auxílio da população em relação à pandemia, mas eu acho que começou a borbulhar todas as possibilidades que a gente pode usar no sistema de saúde como um todo, em relação a essa demanda mesmo. Eu acho que trazendo mais as pessoas para a telemedicina, né, Fábio, a gente consegue enxergar oportunidades onde a inteligência artificial pode melhorar o processo, né? Porque até então a telemedicina não era aprovada, né? Então não se podia trazer as pessoas para o mundo digital. Agora que a gente traz as pessoas para o mundo digital, como é que a gente pode usar a IA para melhorar esses processos que estão digitalizados, né? Certamente. A telemedicina, acho que ela também ajudou a abrir uma porteira, assim, no sentido de, olha aqui, tecnologia, inovação, e está ajudando muito, e vamos abrir os olhos para usar outras tecnologias. Então, ela vem trazendo outras tecnologias que haviam receio inicialmente, né? Será que a gente vai fazer bem, vai fazer mal, abrindo esse canal novo, né? E acho que a telemedicina também trouxe esse impulso, né? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Everton. Antes de eu trazer a pergunta aqui do Everton, só confirmar, Fabinho, a internet conseguiu voltar aí? Está conseguindo nos ouvir bem agora? Está resolvendo aqui. Desculpa, eu estou ouvindo bem vocês. Eu estou no 4G porque a internet aqui do modem caiu total. Desculpa aí, pessoal. Não, tranquilo. Mas eu estou ouvindo bem todo mundo. Não, então que bom, tranquilo. Vou aproveitar aqui e perguntar, né? A gente falou disso nas nossas últimas interações, né? O termo inteligência artificial, né?
realmente é uma inteligência, né? O termo, como a gente utiliza, que vem muito relacionado à pergunta do Everton, né? Que ele pergunta se hoje não é mais correto dizer o termo aprendizado de máquina. Então, queria trazer essas duas perguntas aí. Henrique, que falou bastante, o próprio Fabinho também. A gente desenvolve inteligência artificial? É inteligência mesmo? É uma boa assim, reflexão. Vai lá, Fábio. Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está pressupondo que existe uma inteligência natural, né, que seria a inteligência natural dos animais, incluindo dos seres humanos. E isso muitas vezes cai naquilo que a gente estava discutindo um pouco antes, né? Como se fossem polos opostos. Quando, na verdade, as inteligências, o que a gente faz hoje, né, elas deveriam convergir em prol do conhecimento. Então, um termo que eu gosto mais de utilizar, ao invés de inteligência artificial, é engenharia do conhecimento, que é você pegar dados, transformar em informações, e essa informação você obter conhecimento e utilizá-lo da melhor maneira. O aprendizado de máquina, eu vejo como apenas um dos domínios, né, da engenharia do conhecimento, no caso, hoje, inteligência artificial, que é você, de fato, treinar um dataset para ser interpretado pela máquina. Isso você fazer atividades de classificação, de regressão e assim por diante, né? Ou mesmo aprendizado de máquina não supervisionado. Mas além do aprendizado de máquina, você tem também as redes neurais, que entram mais no conceito de deep learning, e você tem também os próprios sistemas especialistas, né? Que são regras que simulam o conhecimento de um especialista, mas puramente condicionalmente dentro de um sistema inteligente, um programa, para poder gerar e manipular o conhecimento. Só para comentar, né, Everton, o nome das coisas muda de acordo com o tempo, né? Então, na década de 40 se chamava inteligência artificial, aí na década de 80, quando entrou a indústria, se chamava descoberta do conhecimento, aí depois, na década de 90, se chamava aprendizagem de máquina, e hoje a gente chama de ciência de dados. Existem mudanças sutis entre uma coisa e outra, mas os nomes vão mudando, né? A IBM, por exemplo, chama inteligência artificial de computação cognitiva. Então é mais os nomes das coisas, assim, né? Cada um usa de um jeito. Eu acho que o Fabinho traz esse ponto, assim, que poderia se chamar engenharia de conhecimento, porque, na verdade, existem várias coisas em volta disso. Mas um dos termos é inteligência artificial. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas foi o termo cunhado lá na década de 40, que vende bem. É isso mesmo. Agradecer aí a participação do Everton. Quem tiver outras dúvidas, vai trazendo para a gente vai agregando aqui na nossa conversa. Para a gente puxar aqui o próximo ponto, né? Não sei se o Fábio ou o Silvério quiserem complementar, podem ir puxando, tá? Senão eu vou puxando aqui outros temas para a gente dar sequência. Mas o Henrique, ele falou, né? A IA não vai substituir as pessoas. Eu queria ouvir a opinião dos outros. A IA vai substituir? A gente fez uma live, triagem, com participação de um auditor médico, que é uma das frentes, né, que é dos produtos que a triagem hoje tem, né, que autoriza aí uma inteligência artificial para ajudar no processo de autorização de procedimentos, falando muito sobre isso, né, o tema era muito focado na questão do... A IA vai substituir o auditor médico. Eu acho que seria legal a gente trazer alguns pontos ali da conversa, Fábio, e também se Fabinho, se o Eric quiserem agregar, como o próprio Henrique trouxe, né, substitui, não substitui, onde que ela substitui, porque a gente escuta, né, ela vai substituir, mas será que ela substitui de verdade? É uma inteligência como ser humano, ela consegue pensar como os humanos? Quem comenta? Eu comento de início? Pode ser, vamos lá. Tá, vou falar um pouquinho só para dar tempo todo mundo dar a sua palhinha, porque esse é um tema muito legal, né? A gente sempre conversa sobre isso e sempre vem essa pergunta. Assim, eu tenho um posicionamento que, assim, eu não acho que a tecnologia, que a IA veio para substituir o ser humano. Eu acho que até algumas tarefas que já eram para estar sendo, vamos dizer assim, robotizáveis, né? Naturalmente ela substitui, mas na verdade elas já não deveriam estar na mão do ser humano, algumas tarefas específicas, né? Então, para mim é muito claro que ela é um complemento, se ela não está hoje embutida no ser humano como um device, né? Ela ainda é um elemento externo, ela vem justamente para complementar
porque ela traz capacidades que o ser humano não tem. Então, obviamente, tem coisas que a gente pode aproveitar muito melhor o ser humano, e aí a gente deveria deixar o ser humano fazendo isso e deixando essas atividades bobas, repetitivas, cansativas, né, extenuantes para a máquina, ou de alta capacidade de processamento, para a máquina resolver. Então, assim, eu, sinceramente, nesse nível de análise, eu nunca achei que a tecnologia IA fosse substituir o ser humano. Exatamente, eu também tenho essa mesma visão, e não só, né? Eu acho que esse auxílio vem para poder fazer com que o ser humano pudesse dar mais resultado, aproveitar mais, né? Então, isso que o Fábio colocou aí, a gente percebe claramente aquilo que poderia e que às vezes toma tempo do ser humano, ele vai focar em outras coisas para poder, né, aprofundar mais no resultado. Então, eu vejo que ele vem mais assim, muito para poder somar, né, para poder fazer com que ele possa focar naquilo que deve ser focado. As coisas que poderiam ser resolvidas, a inteligência artificial já vai direcionando, já vai auxiliando para que o resultado final possa se tornar com mais qualidade, mais agilidade e com muito mais precisão, entendeu? Então, vejo isso, vem para somar muito, entendeu? Ô, Silvério, e agregando na sua fala, ela vai substituir parte do que o ser humano faz, né? Mas só que, na verdade, o ser humano, o funcionário, o trabalhador, né, ele vai ter que reaprender, porque tarefas administrativas ou tarefas muito repetitivas, operacionais, a máquina ela vai conseguir aprender. O que o ser humano precisa é treinar a máquina, educar a máquina, fazer a máquina tomar melhores decisões e estar livre para olhar para outras frentes, né? Então, a gente escuta muito dos nossos clientes, acho que o Henrique pode trazer isso também, o Fabinho, nas experiências com a MIMED. Quais são esses impactos, né, que vocês hoje escutam no dia a dia relacionado ao ser humano agora deixa de fazer talvez 40%, 60% do que antes era a responsabilidade dele, e como que ele está aproveitando esse tempo, né? Trazendo bem breve aqui da nossa experiência, hoje a gente vê na parte de autorização de procedimentos, auditores deixando de auditar 50%, 60% do que iria para a análise dele, para trabalhar numa conciliação com o prestador e tentar encontrar, né, aquele formato que faça o melhor sentido para o prestador, para o atendimento, que gere melhores desfechos para o paciente. Então, são resultados que a gente começa a ver. Sim, ele vai ter que, de alguma forma, reaprender, né, a sua profissão, mas só que na área da saúde, no final das contas, o impacto é muito grande para a família, é muito grande para o paciente, né? O paciente, em caso da autorização, ao invés de ele ficar esperando 3, 5 dias, agora a IA consegue trazer uma resposta de aprovação em segundos, e o auditor, aquilo que precisa de alguma complexidade maior, uma análise mais subjetiva, essa intermediação, às vezes, com o profissional, ele tem mais tempo, né, especializado para fazer isso. Então, acho que se vocês puderem trazer um pouquinho das experiências no HARM e da MIMED, acho que seria interessante também. Acho que o Fábio trouxe, né? A gente percebe na pandemia que o sistema de saúde está esgoelado. Então, as pessoas estão trabalhando 100% do tempo e a gente não consegue atender a demanda. Então, se eu trago uma tecnologia que alivia esse trabalho, ela vai continuar tendo ela continua tendo trabalho, porque a IA está ajudando num processo de trabalho, mas tem outros vários trabalhos que não estavam sendo feitos porque não tinha tempo para fazer. Então, aqui no caso da NoHarm, que a gente, por exemplo, sistematiza o processo de trabalho da farmácia clínica, a gente melhora absurdamente. No Hospital Santa Casa, a gente aumentou em 4 vezes a eficiência das farmacêuticas. E elas perderam espaço de trabalho? Não. Elas começaram a fazer outros trabalhos, conciliação medicamentosa, participar de rounds multidisciplinares, ter mais atenção com o paciente, né? Porque, na verdade, elas tinham que fazer tudo isso, mas elas não dão conta, né? O hospital está atolado de trabalho. Então, se a gente chega com uma tecnologia que melhora o processo de trabalho, agiliza esse processo de trabalho, elas não deixam de ter trabalho, elas só conseguem ter mais qualificação.
né? Então, a inteligência artificial vai trabalhar na quantidade e o ser humano vai trabalhar na qualidade. Então, continua tendo muito trabalho, né? Principalmente no sistema de saúde. Então, elas vão trabalhar nessa qualificação, trabalhar mais perto do paciente. Então, a gente não consegue tirar ninguém, porque o sistema de saúde precisa de mais gente do que tem hoje. É isso, eu concordo. A gente escuta muito essa objeção, né? Eu acho que as duas principais objeções que a gente escuta hoje é se as inteligências e de suporte à decisão clínica no geral, e aí inclui a inteligência artificial dentro disso, vão substituir o meu raciocínio como médico, né? E aí falando do nosso principal usuário, que é o médico, e a outra é, eu não tenho familiaridade o suficiente com tecnologia, que é a tal da literacia na tecnologia. E eu acho que as duas vêm de um sentimento em comum que é um receio do desconhecido, né? De navegar em áreas desconhecidas. Quando, na verdade, a gente está demonstrando que se a gente se unir como sistema para simplificar as coisas, trazer mais interpretabilidade, né? Explicar melhor como é que funciona, a gente consegue ter uma maior adesão. Então, a resposta é não, a inteligência artificial não substitui pessoas, talvez ela substitua funções, mas não vai substituir as pessoas que estão nessas funções. Vai otimizar essas pessoas, assim como uma ferramenta, né, que a pessoa consegue ir mais longe quando antes ela não conseguia. E além disso que vocês trouxeram, que eu acho muito bacana, a gente ter essa reflexão que algo super avançado tecnológico pode humanizar o atendimento, né? Tem também o aspecto de que é como se fosse uma ferramenta que pode potencializar os sentidos, né, das pessoas. Você pega, por exemplo, alguns estudos, tem um estudo muito interessante que saiu na metade do ano que vem, de um grupo chinês que interpretou a voz de pessoas com depressão maior, né, e pessoas sem, e esse algoritmo treinado conseguiu, com uma acurácia de mais de 80%, diagnosticar a depressão, só pela voz da pessoa. Quando é que um médico poderia ter essa noção, né, essa triagem de que o seu paciente está com um risco de ter transtorno depressivo maior? Né? E um outro, mais antigo ainda, isso de 2015, é um estudo bem caricato. Foi da Universidade de Califórnia, eles treinaram pombos para diagnosticarem câncer em tecidos mamários. E eles tiveram uma acurácia tão boa quanto os humanos patologistas. Por que isso? Porque os pombos têm uma visão mais avançada, né? Eles veem 5 canais de cores, diferente do ser humano que vê 3. Então, eles conseguem ver estrela à noite, por exemplo. E outra coisa é que eles não têm um mecanismo de extrapolação que o nosso cérebro tem. Quando a gente vê uns gaps visuais, a gente vai lá e preenche com alguma coisa que nem existe. Né? Então, com essa função a mais, com essa visão melhorada, né, eles conseguiram ter uma boa classificação. E se você parar para pensar, um modelo de inteligência artificial, de computação visual, faz exatamente isso. Faz uma classificação através de uma visão muito acurada que ele tem, né, com contato íntimo aí com os dados. Então, a mensagem é simplesmente uma ferramenta para a gente utilizar para estar lá no nosso dia a dia e para complementar a nossa prática. Excelente, Fabinho. Eu vou começar a puxar aqui alguns comentários. O Everton Souza, ele trouxe para a gente aqui uma pergunta que vai muito de frente com o que você já começou a falar, né? Exemplos reais onde a IA é utilizada. A gente tem a NoHarm aqui, né, que é um grande exemplo na interação medicamentosa, por exemplo. A triagem, a gente tem o Autoriza aí, que foi o que eu falei, sobre a auditoria prévia. Fábio quer trazer sobre a iniciativa que a gente começou esse ano, está bem ainda no início, né, mas acho que é legal a gente trazer também sobre a solução de sinais digitais, que estamos aí com a equipe desenvolvendo também. Aí eu acho que seria legal até o Silvério trazer o que são visões lá no lado operador, no lado, né, do atendimento, o que você enxerga de oportunidades. E em relação ao GPT, a gente pode falar também, mas vamos só terminar aqui com uns exemplos, depois a gente entra no ponto de LGBT. Bom, os exemplos, né, a gente pode falar rapidamente, que o Gustavo tem um exemplo, né, de como é que a gente utiliza uma massa de um histórico grande de autorizações de procedimentos, né, numa operadora de saúde, né, nas Unimedes, e como é que em cima dessa base a gente, no Autoriza aí, a gente consegue
predizer o que deve ser autorizado daqui para frente. E aí a gente consegue automatizar grande parte do tempo em que a Unimed faz esse processo de regulação, quando a gente tem uma solicitação de exame novo. Isso é um exemplo que a gente faz na Autorizaí. O projeto Sinais Vitais, a gente começa a coletar sinais vitais de forma bem simples, de forma com uma interface muito acessível a todos pelo celular, e aí nada mais se faz do que utilizar esses dados, mais outros dados clínicos, e predizer alguns desfechos interessantes, como gravidade em algumas doenças, como é que a gente deve triar esses pacientes para que seja iniciado o tratamento. Então, são exemplos, a gente poderia falar aqui diversos, né? Vou deixar o restante do pessoal também contar os seus exemplos para ficar mais legal. Aqui na NoHarm, Everton, a gente utiliza a inteligência artificial para avaliar prescrições fora do padrão. Então, assim como o Autorizaí pega uma massa de dados para entender o que é padrão na autorização de procedimentos, a gente pega uma massa de dados do hospital para entender o que é padrão em termos de prescrição. Então, se eu tenho um paracetamol prescrito 10 vezes ao dia, e isso nunca aconteceu no hospital, a inteligência consegue ver que aquilo ali está fora do padrão. E isso é uma das inteligências que a gente tem aqui na NoHarm. E a outra, que é bem clássica, que é a identificação de entidades nomeadas em texto, né? Que é a NLP. Então, a gente consegue olhar uma evolução e identificar um evento adverso naquela evolução, treinando a inteligência a dizer que queda é um evento adverso, sangramento, flebite, e ela começa a entender outros eventos adversos por conta dos contextos onde as palavras aparecem. Então, esses são 2 exemplos que a gente usa aqui na NoHarm. Depois eu comento um pouquinho sobre a LGPD. No caso aí o Fábio já falou bastante a questão da coleta, né? O aprendizado. Então, toda troca de dados que a gente passa, nesse caso, os dados sensíveis que a gente chama na LGPD, ela trata muito claro a questão do que é dados sensíveis, né? Então, hoje, especificamente na ferramenta do Autorizaí, que é o que a gente está com esse projeto em andamento, toda troca de dados, esses dados sensíveis são todos anonimizados. Então, para a ferramenta, ela não quer saber, não é se é o Silvério, se é o Fábio, enfim, né? Os dados sensíveis são dados todos anonimizados. O que ela precisa é de fazer uma análise daquela solicitação, daquele procedimento. Então, com relação à LGPD, todo esse cuidado com relação aos dados sensíveis, eles já estão dentro da norma, né? Então, isso é uma coisa que foi bem interessante. Eu consulto, interajo, no caso assim, nós que utilizamos a ferramenta, a troca de dados entre a ferramenta, eu solicito para a ferramenta, e aí, esse procedimento aqui, e aí ele analisa. Então, essa troca de dados, eu ainda sou o proprietário, os dados sensíveis estão comigo. Quando eu consulto a ferramenta do Autorizaí, da inteligência artificial, aquilo que é dado sensível é passado tudo anonimizado, ela me retorna, então assim, o dado sensível ainda fica comigo, aquilo que é sensível, né? Porque quem tem o consentimento do beneficiário com relação ao dado sensível sou eu. Mas a partir do momento entre a operadora, a comunicação da operadora com a ferramenta Autorizaí, todo dado sensível ele é anonimizado, né? Então, eu sei que aquele beneficiário que tem um código anonimizado, eu sei aqui para mim quem que ele é, mas a ferramenta não sabe quem que é. Então, isso aí é uma coisa bem bacana, ela já está toda aderente, isso foi uma das coisas que nós tivemos um cuidado muito bom, então, isso aí foi bem bacana. O resultado é tudo aquilo que o Fábio disse, né? Então, aquilo que é padrão, aquilo que a ferramenta entende, ela já retorna, autoriza, não autoriza. Então, quem ganha com tudo isso? A operadora, o cliente, o processo. Então, eu vejo que é tudo muito bacana, tá? Então, a própria startup, né, Silvério, por minimizar riscos, né? A startup, ela não está olhando não quer ficar perdendo, né, energia em questões jurídicas. Então, o que ela consegue simplificar, né, é crucial. Excelente comentário, Silvério. E, Silvério, você trouxe o ponto, né? O Autorizaí, hoje a gente consegue anonimizar todos os dados que chegam para a ferramenta.
o Fabinho e o Henrique, eles comentaram, né, numa última interação que a gente teve, sobre um desafio que vocês tiveram, né, de trabalhar com NLP para anonimização, para LGPD, não foi isso? Vocês puderem trazer para a gente, acho que, né, conecta todos os pontos do que a gente está falando aqui. Exatamente. Uma das propostas que a gente fez com esse projeto, né, que a gente comentou, é de justamente trabalhar 100% com dados anonimizados, porque raramente você vai precisar desenvolver um sistema, alguma inteligência, utilizando o dado pessoal das pessoas. Às vezes você precisa saber que ali tem um CPF e tal, mas você pode simplesmente ofuscar ou trocar por outra informação, como se fosse um placeholder, né, para aquilo não sair do contexto, dependendo do que você está treinando. Mas tendo isso em mente, para a gente ter 100% um banco de dados anonimizado, a gente, na MEMED, a gente sabia que seria fácil fazer isso para dados já estruturados. Então, lá no banco de dados, onde a gente já tinha algumas colunas, né, de informações, CPF, endereço, nome, essas coisas, tudo com a própria ferramenta do banco de dados totalmente blindado, anonimizado, ofuscado. Agora, quando a gente tem campos de texto livre, por exemplo, as nossas posologias, né, recomendações médicas, orientações, a gente não sabe se ali vai ter dados pessoais ou não. Então, no conjunto entre a MEMED, a No Harm e a Universidade de Évora, a gente desenvolveu um modelo, né, de processamento de linguagem natural que consegue, de fato, detectar, através de reconhecimento de entidades nomeadas, né, onde que existem os dados pessoais, e teve uma acurácia muito boa, né, Henrique? Se você quiser complementar aí, como é que foi? Foi um trabalho muito legal em conjunto com essas três entidades aí, No Harm, MEMED e Évora, e o algoritmo consegue remover 97% dos nomes. O que ele não remove, né? Ele não vai remover um sobrenome muito esquisito lá, que pode confundir com um medicamento, por exemplo. Mas mesmo assim eu removi os outros 2 nomes daquele paciente e acaba removendo. E a gente consegue aumentar, então, essa abrangência para ele remover. E o mais legal de tudo isso é que esse algoritmo é open source, então qualquer um que quiser usar, está lá no GitHub da No Harm, pode baixar e utilizar para anonimizar os seus textos. Então isso ajuda muito também na LGPD aqui da No Harm. A No Harm também não traz informações do paciente, a gente só traz informações que levam em consideração para a gente dar as interações, os alertas, mas eu não preciso da informação do nome do paciente para dar esses alertas. E no caso das evoluções, então, a gente desenvolveu esse algoritmo com a MEMED, que está disponível lá no GitHub, e ele funciona muito bem, e a gente hoje usa em produção para remover esses nomes e ter uma base 100% anônima. Iniciativa incrível, Henrique e Fabinho. Do nosso lado, né, a questão de sinais vitais, quando, né, você extrair o rosto do paciente, que é um dado biométrico, então é super sensível, né, vamos assim dizer. Como que funciona? Você extrai os sinais do rosto e você elimina aquilo que identifica, e você utiliza, né, os dados da região da face, da bochecha e da testa para extrair os sinais que estão alinhados ali como se fosse um oxímetro, né, no dedo, que ele consegue extrair os sinais e cruzar com frequência cardíaca, respiratória, saturação, por exemplo. O Fabinho deve ter tido problema novamente com a internet, mas dando sequência, acho que seria legal a gente, Fábio, né, o nosso médico aqui representando, para a gente falar sobre esse ponto, como que a IA ajuda o ecossistema, olhando para todas as pontas, né? Você, Fábio, ele tem vamos dizer, né, uma missão aí que ele sempre traz para a gente aqui na Triagem sempre contempla essa visão que ele traz também, que a gente conseguir equilibrar, né, o ecossistema, olhar para médicos, pacientes, familiares, cooperados, as empresas que são clientes das operadoras, né, os próprios operadores. Então, qual que é a sua visão, Fábio? Vou tentar ser objetivo, porque senão a gente desenvolve. Bem amplo, né? Bem amplo. Não, é assim, eu, de fato, a minha missão, empreendendo na área de saúde, sempre é buscar negócios em que, de fato, a gente esteja favorecendo o equilíbrio entre os envolvidos, né? Os stakeholders, os interessados. O paciente, antes de mais nada, o prestador de serviço, né? O médico, enfim, o profissional de saúde, a operadora, os hospitais. Então, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio. E a minha tese é a tese de que
que a gente tem hoje de problema de sustentabilidade é fruto desse desequilíbrio e das consequências desse desequilíbrio, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela permite com que a gente consiga olhar esses processos que podem ser otimizados, melhorados, e de fato, a gente conseguir compensar algumas dificuldades que, por exemplo, a operadora tem na gestão e fazer com que a gente consiga, que a operadora olhe para outras, vamos dizer assim, outros envolvidos, possa olhar melhor para a qualidade do que ela está entregando, ou seja, ali para o desfecho sob a ótica do paciente, posso olhar para o profissional, que hoje poderia estar recebendo melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar o ecossistema como um todo e acho que a gente tem muito trabalho nesse sentido de otimizar hoje os processos, né? Assim, tem um artigo muito legal que saiu, vou tentar falar bem breve, que saiu agora em cima do Covid também, né? Acho que é oportuno para essa live, saiu em outubro desse ano, um artigo da Nature que eles já analisavam, o objetivo era tentar predizer o risco de desfecho, 2 desfechos ruins de ventilação mecânica e morte em Covid, utilizando machine learning, mas assim, olhando para a realidade, que é a realidade brasileira, é a realidade de muitos países de dimensões grandes, que assim, é quando você não tem dinheiro, não tem recurso. Você tem que arrumar um jeito de fazer um modelo que seja aplicável em locais onde você não tem recurso. Então, não adianta você querer obter as informações mais rebuscadas, os testes mais difíceis. Então, assim, acho que isso é um exemplo de um artigo espetacular que mostra que você, com 3 ou 4 conjuntos de dados que estão ali acessíveis a todo mundo, você entrega ali a predição, entrega ali, então, o risco do paciente, né, de fato, ou morrer ou ir para a ventilação mecânica, e você não precisa estar obtendo um dedímero, não precisa estar obtendo um marcador laboratorial, um exame complexo, né? Então, acho que está impactando no paciente, está impactando num processo ali que é simplificado, está impactando no custo, né? Você está fazendo exames, solicitando exames, utilizando variáveis desses exames que são acessíveis, são baratos. Então, assim, a gente tem que estar buscando esse equilíbrio de interesses e a sustentabilidade, a tecnologia ajuda muito nesse processo. Acabei falando muito. Silvério, quer agregar uma fala? Depois eu quero ouvir também do Fabinho aí em relação ao MEMED. Eu vou pegar complementar um pouquinho mais. Eu vejo que, para todo o ecossistema, eu vejo que não tem como, né? A gente vê que está crescendo cada vez mais a atenção primária à saúde. Isso aí não tem como, e precisa muito disso, né? Quando nós falamos de humanização, atendimento humanizado, ele também, eu vejo assim, a atenção primária à saúde, ela é, sem dúvida alguma, algo muito humanizado, algo que a gente consegue trabalhar de forma de antecipar, prevenir algo que vai se agravar lá na frente, em todos os aspectos, em termos de saúde e custo e tudo mais. Então, eu vejo que hoje, com todo a verticalização que está acontecendo, eu digo assim, a gente percebe que, em termos de operadora, elas trabalham muito essa questão de estar construindo os seus próprios recursos próprios. Qual que é a vantagem que eu vejo, né? As informações vão estar todas, os dados estão ali em posse dela, para que ela possa estar trabalhando, e eu vejo que isso vai ser muito favorável e útil para que ela possa desenvolver esses projetos de atenção à saúde focada para aqueles grupos específicos, né? A gente percebe isso aí. Pós-pandemia, tem muitas pessoas que ficaram com disposições, e seja problemas, enfim. Então, eu vejo que isso vai ser muito útil agora, para que a gente consiga mapear, para que a gente consiga tirar e criar esses grupos e fazer trabalhos específicos para eles, tá? Então, isso aí eu vejo que vai ser muito positivo, em termos de tratamento humanizado, poder trabalhar, antecipar para algo que evitar que possa se agravar futuramente e, sem sombra de dúvidas, um impacto diretamente no custo, né? Então, eu vejo isso aí. Ô, Silvério, o Geider, né? Geider, se eu estiver pronunciando errado, por favor, me corrija. Geider Ribeiro, ele trouxe para a gente, né, pergunta, percepção em relação ao aproveitamento de IA nesse momento de pandemia, né? Você ali na operação, no dia a dia,
consegue trazer para a gente algum, talvez não só o autoriza aí, mas algum outro exemplo, né, de que você fala, cara, isso aqui está acontecendo muitas vezes, vários pacientes com suspeita, e que uma solução tecnológica com IA ou sem IA poderia estar resolvendo. Se quiser trazer para a gente. Em paralelo, o Fabinho voltou aí trazer para a gente também sobre a MEMED, a MEMED que, de certa forma, olha para todas as pontas, né, para o prestador, conectando na farmácia, o paciente ter toda essa simplicidade, né, no processo de... O Fabinho caiu, mas depois a gente volta a pergunta. Então, Silvério, se quiser trazer para a gente em relação a como que você, no dia a dia ali, né, o que você enxergou de oportunidade? Então, eu vejo que agora, para frente, nós vamos ter um histórico, né? Histórico. A pandemia, ela veio e veio mesmo, pegou a gente todos, não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Teve que criar ações separadas, ações de guerras, isso foi notório. Então, eu vejo que nós temos hoje um histórico, nós temos muitas coisas que foram desenvolvidas, muitas coisas que foram aplicadas, que poderão ser analisadas por essa ferramenta para definir essa questão do futuro, eu vejo, né? Então, a gente percebe que há uma busca muito forte para a parte de você estar aproveitando todo esse histórico que passou. Então, às vezes eu vejo uma preocupação muita, né? Em pleno auge do atendimento, muitas das vezes você tinha que atender, né? Teve que criar recursos, abrir leitos. Então, assim, o pessoal que realmente trabalhava na frente mesmo, eles tiveram que fazer verdadeiro trabalho que... Artes, assim, criar estruturas, porque estava diante de um cenário bastante desafiador. Mas eu vejo que para o futuro agora, com todo esse histórico para trás, eu acho que vai ser possível a gente começar a ter alguns entendimentos, né? Infelizmente, fora isso, a gente percebe que, o ponto de vista meu, eu vejo que a politização ela foi muito atrapalhou bastante que ações pudessem ser feitas conjunto. Mas eu vejo que hoje, um futuro, olhando para trás, a gente vai ter condições de poder aproveitar muita coisa que foi, e para poder levar essa tecnologia mais próximo, não só para o grande centro, né? Mas pulverizar principalmente naqueles locais que às vezes não tem tanto recurso médico, eu digo assim, mas que consiga levar até essa tecnologia. Então eu vejo isso muito positivo. O Fábio ele tinha comentado, né, na fala anterior dele em relação à oportunidade que se criou, né, e que na verdade talvez o problema já existia e a pandemia ela conseguiu deixar isso mais transparente, né, os desafios do mercado de saúde. Não sei se o Fábio quer agregar algum ponto. E aí, Fabinho, depois fazer a resposta aí. Eu não sei se você conseguiu ouvir a pergunta completa. Mas, Fábio, quer fechar a questão da pandemia, né, IA, que você tinha puxado também? Eu acho, complementando o Silvério, eu acho que a gente tem uma obrigação, mais até do que uma oportunidade. A pandemia do Covid, a vacinação nos deixa imune, quer dizer, e as variantes estão surgindo, espero que não surjam tantas, de fato a gente fica imune, né, ao Covid, mas a gente não está imune a outra pandemia. Nem, né, é ruim pensar sobre isso, meio desesperador, mas a gente tem a obrigação de se preparar e a gente tem agora um aprendizado maior sobre pandemias, né, ter passado por ela. Então, acho que a gente tem toda uma oportunidade de agora, não pode esquecer disso, trabalhar em cima do que houve na pandemia para estar mais bem preparado para uma próxima, se Deus quiser que não haja. Sua fala, ela me lembra Bill Gates, né? Há 5 anos atrás ele fez um vídeo lá falando que poderia acabar com a humanidade são pandemias, né? Epidemias. E a gente teve que viver para encarar a realidade. Fabinho, né, tá tranquilo agora? Tá conseguindo ouvir a gente? Agora sim. Bom, com relação ao ecossistema em saúde, eu acho que tem muito a ver como a gente utiliza, na verdade, a inteligência artificial. Eu fiquei lendo essa, mas tem muito a ver com a gente resolver problemas de maneiras criativas.
a gente fazer inovação. O principal tipo de inteligência artificial que a gente utiliza na MED ainda são os sistemas especialistas, aquelas nossas inteligências de suporte à decisão clínica, por exemplo, interações medicamentosas, para detectar quais medicamentos não são compatíveis com outros, e assim por diante. Mas a gente utiliza muito também para tomada de decisão, porque a inteligência artificial ela é muito útil para direcionamentos de análise, que a gente chama tanto preditivos quanto prescritivos, ou seja, fazer previsões com os dados que a gente tem, quanto prescrições, recomendações. E algo muito útil, e aí puxando para esse termo de criatividade e inovação, tem a ver com o nosso último esforço que envolveu a inteligência artificial, que é um alerta novo que a gente gerou, isso em parceria com o pessoal da Dockway. A Dockway veio para a gente com uma necessidade muito interessante. Eles fecharam parceria aí com uma linhas aéreas muito grande aí, brasileira, e aí eles vieram com a necessidade de emitir alertas para medicamentos que não podem ser prescritos para aeronautas, ou seja, comandantes, né, pilotos, pilotas e demais pessoas da tripulação, né, que precisam estar no seu melhor ali para atender naquele momento. E com isso, a gente foi atrás de literatura, foi bem difícil achar, a gente viu algumas listas e basicamente chegou à conclusão que qualquer medicamento que tivesse na bula que não pode ser utilizado para operar máquinas pesadas, né, enfim, eram medicamentos inadequados. E a inteligência artificial nos ajudou muito a resolver esse problema, porque através de processamento de linguagem natural a gente conseguiu detectar os segmentos específicos em cada bula que poderiam ter essa informação, e depois, através de um treinamento de um modelo de linguagem neural de classificação, a gente conseguia classificar se aquele medicamento era ou não adequado. E com isso a gente conseguiu gerar uma versão 1, e depois, através do nosso time de farmacêutica, a gente refinou, fez uma versão 2. Então, algo que a gente estava projetando aí, vai demorar pelo menos uns 4 meses para desenvolver algo nesse sentido, com esse detalhe, a gente fez a versão 1 em 2 semanas, e depois a próxima versão a gente demorou mais umas 3 semanas, ou seja, quase um mês e meio praticamente, né, para ilustrar para vocês como que a gente otimizou esse processo. Então, é muito nisso de otimizar o processo e de fazer com que a gente consiga resolver problemas em saúde de uma maneira muito criativa. Eu acho que o principal benefício que a inteligência pode trazer é a qualidade assistencial. Então, existe o livro do Eric Topol, lá de 2019, que ele fala que a inteligência artificial vai trazer mais humanidade para a saúde. E eu acho que esse é o principal benefício que a IA pode trazer para os médicos, pacientes e operadoras, é trazer qualidade assistencial, trazer mais humanidade, que os profissionais de saúde tenham mais tempo para cuidar desses pacientes, ter empatia, entender o caso, e a máquina e a inteligência artificial vai pegar esses dados e trazer suporte de decisão para esse profissional da saúde. Então, acho que esse é o maior benefício que qualquer tecnologia pode trazer, que é segurança do paciente e qualidade assistencial. Henrique, o Geider ele também trouxe, né? Novas oportunidades e profissões surgirão. Caberão cabe às pessoas, né, se qualificarem, como sempre foi, com outras atividades são automatizadas, por exemplo. Né? Então, vai muito de frente com o que você está trazendo. Hoje mesmo, por trazer uma conversa que eu tive com um dos nossos clientes, falando muito sobre custo operacional e custo assistencial, que o Fabinho falou também. Né? O ser humano, ele tem a capacidade de ter aquela qualidade na decisão, né? E, vamos dizer assim, um olhar mais subjetivo, um olhar mais humano mesmo, que muitas das vezes na saúde a gente olhar para custo assistencial, provavelmente a IA ela vai ajudar no suporte de decisão, mas vai precisar de um ser humano tomando decisões assistenciais, decisões clínicas. A máquina não vai tomar decisões clínicas e vai regular um atendimento, por exemplo. Ela vai apoiar o profissional de saúde a tomar melhores decisões. Então, legal, Geider, obrigado pela participação. Pessoal, quem tiver mais comentários, a gente está chegando aqui já nos finais aqui da nossa conversa. Quem tiver comentários e novas dúvidas, se a gente não tiver tempo para responder, não deixe de comentar. A gente pode depois pegar aí com os nossos participantes, nossos convidados, e a gente pode encaminhá-los também por e-mail, tá bom? Vamos para a gente
Tem que puxar? Quem tá falando? Não, eu queria só trazer que alguns hospitais e alguns processos de trabalho tentam pedir que a NOHARM automatize o processo de revisão da prescrição, mas não é esse o foco. O foco é ajudar no processo da revisão. Por mais que a NOHARM tivesse condição de fazer a avaliação da prescrição automática, não é esse o propósito. O propósito é ela qualificar, trazer mais eficiência, segurança para aquele profissional que está avaliando, mas não automatizar, porque a decisão tem que ser de um profissional, de um humano. Esse humano vai carregar a decisão se aquela pressão está certa ou errada, se aquele paciente está com câncer ou não, se aquele exame é adequado ou não. A inteligência tem que dar o suporte e o humano tem que dar a decisão final. Perfeito. No caso, autoriza aí, a gente consegue até substituir o auditor, né, o humano, numa das partes, que é na aprovação. A aprovação, ela traz benefício, ela traz agilidade para o paciente estar na ponta. Mas qualquer negativo que você pode impactar em desfechos, né, do paciente, precisa de uma análise, né, aprofundada mesmo, e aí só o humano que tem esse olhar. Um parêntese, mas a lógica é semelhante, né, Gustavo? É a mesma, você, assim, não é somente uma questão de responsabilidade, né? Isso hoje é muito importante, até quem que decide no final, quem assina por aquela decisão, né, que a máquina pode até, no decorrer do tempo, ganhar capacidade disso, a gente validar que de fato é seguro, mas é o propósito, como o Henrique falou, de o ser humano já faz muito bem uma coisa, a gente não tem porquê aquilo que é subjetivo, aquilo que que de fato ele faz melhor do que a máquina, que a gente tem que fazer a máquina substituí-lo, né? O meu sonho, eu vou dar já um desafio para a MEMED, meu sonho é assim, o paciente precisa ser medicado, né? E assim, eu poderia estar muito, muito melhor explicando ao meu paciente o porquê que ele tem que ser medicado, em vez de eu estar sentado prescrevendo. Eu queria poder falar com o MEMED, prescreve um antibiótico no meu paciente, uma infecção de ferida cirúrgica, que ele fez tal cirurgia. E aí a MEMED vai ver para mim que medicação, que antibiótico, qual é a interação, se há interação ou não, e essa prescrição vai chegar na mão do paciente. E eu estou explicando para o paciente, você tem que tratar, vai durar aproximadamente 7 dias a infecção, é uma coisa leve, superficial, não tem risco, em vez de eu estar no processo de prescrição, né? Então, não tem por que a máquina passar a substituir a minha orientação ao paciente, sim, um outro aspecto. Gostei do desafio, Fábio. E Fabinho. É isso aí. O desafio vai ser cumprido antes mesmo do que vocês imaginam, pode ter certeza. E a gente percebe que a própria Agência Nacional de Saúde, ela tem trabalhado nesse desafio mesmo, né, de ter um registro único de saúde. Então, eu vejo que quando isso se consolidar, isso vai ser possível, Fábio, né, porque aí a gente vai ter como um prontuário que vai estar disponível, né, com todos os critérios de segurança, é óbvio, é claro, mas, e aí sim, a MEMED vai ter o histórico do Silvério, que vai estar diante do Dr. Fábio, e aí quando você vai consulta, então já vai sugerir algumas coisas para você, então eu vejo que isso vai caminhar, né? É um grande desafio, né? A gente fala assim, o registro único do paciente, né? Então, esse é um desafio, é um projeto que tá já não consegue encerrar, porque é complexo, não é simples. Mas esse, quando se for concluído, a gente percebe que vai ser uma base fundamental para que a gente consiga avançar em muitas outras coisas, para que a própria IA consiga trazer um resultado, uma sugestão, digamos assim, mais próxima da realidade daquela pessoa. Né? Silvério, dá uma boa live essa conversa, né? Em relação a como se fosse o Open Bank, né? Eu lembro que o Henrique já trouxe isso. Eu ia dizer, para mim, o Nubank fez o Open Bank e a MEMED vai fazer o Open Health. Que legal, muito legal. Eu acho que é tema para uma live futura aí para a gente falar sobre esse assunto. Fica o convite a todos. Pessoal, então, para a gente chegar aqui no nosso fechamento, eu tenho uma pergunta final aqui para vocês. Eu acho que seria legal a gente falar de 2022, mas até a visão de futuro também.
e há, de certa forma, é o que a gente vem falando, né? São 2 anos aí de pandemia, já existiam soluções no mercado, mas agora que a gente vê as soluções se consolidando. E eu queria ouvir de vocês, qual que é o cenário para 2022? Olhando pandemia, olhando inteligência artificial, desafios tecnológicos, oportunidades de dados começando a ser coletados de uma forma mais estruturada, e não só 2022, mas pensando em futuro também. Eu acho que o que mais vai acontecer no futuro é esse entendimento e o amadurecimento de onde que a IA consegue trazer benefício. Então, existia esse burburinho de que a IA ia substituir tudo, ia substituir o radiologista, nada disso se concretizou. Então, eu acho que no futuro as pessoas vão conseguir enxergar a IA, onde que ela consegue trazer esse benefício, onde que ela consegue ser suporte de decisão, onde que ela traz benefício, onde ela não traz benefício, onde que ela vai conseguir melhorar o processo, onde que ela vai conseguir ser automática, onde que ela vai conseguir ser semi-automática. Então, esse amadurecimento é que vai ter no futuro. As pessoas vão conseguir entender onde que a IA consegue realmente trazer impacto e trazer melhoria. Muito obrigado pelo convite, viu, Gustavo? E para a NoHarm, para a gente fazer esse fechamento, Henrique? Para a NoHarm, a gente quer trazer melhoria para a farmácia clínica, que é trazer predição de desfecho, né? Então, onde que esse medicamento, combinado com esses exames, vai dar um desfecho negativo ou positivo. É isso que a NoHarm quer trazer. Essa predição de desfecho, as farmacêuticas pedem muito isso para nós, as profissionais de saúde que trabalham na farmácia, predição de desfecho, eu acho que isso é uma das melhores benefícios que a gente pode trazer para o processo de farmácia hospitalar. Muito legal. Seja bem-vindo, tá, Henrique, para novas conversas. Eu já vi que a gente tem uma sinergia bem legal, a gente está falando de novas oportunidades, né, desafios também. Deixa a Fabinho falar, que eu falei muito, depois eu falo no finalzinho. Boa. Então, o que a gente viu nesse panorama, né, se você fizer uma reflexão do que a gente via muito em uso de inteligência artificial em saúde antes mesmo da pandemia, era muito computação visual, né? A gente via muito processamento de imagem, né, diagnósticos através de tomografias, radiografias, classificações, assim por diante. Principalmente no Brasil, se tinha pouca inteligência com texto, se tinha mais com imagem. E com o texto a gente foi desenvolvendo cada vez mais o processamento de linguagem natural, como vocês falam, foram surgindo vários chatbots. Então a gente viu uma verdadeira proliferação de chatbots, isso mesmo durante a pandemia, várias secretarias municipais, próprios chatbots da OMS, né, o ANA, do Hospital das Clínicas de Minas Gerais. Então, isso foi uma grande tendência, mas eu vejo agora, para 2022, uma tendência maior ainda, e aí que tem que a conexão com uma estratégia muito forte da MEMED, que existe de inteligência e que vai ajudar a cumprir o desafio, agora a gente vai ter cada vez mais à disposição dados estruturados. E eu não só falo dados estruturados na coleta, mas ter dados estruturados também na ponta do conhecimento. Quando você tem uma bula de um medicamento, que tem aquele monte de informação, quando você estrutura aquilo para ser utilizado da maneira correta, e você confronta os dados coletados de maneira estruturada, você consegue gerar esse tipo de inteligência que a gente brincou no desafio, que é uma inteligência mais próxima da medicina de precisão. Inclusive, a medicina de precisão ela é muito utilizada para se referir a como a gente faz um processamento genômico, e através do processamento genômico, como a gente faz uma tomada de decisão. Mas esse termo está cada vez mais indo para, não só para genes, mas para todo tipo de informação do paciente. Então, uma estratégia muito fundamental da MEMED ao longo de 2022, e que eu vejo que vai ser uma tendência do mercado, é fortalecer cada vez mais essa medicina de precisão. A gente vê esses cuidados cada vez mais customizados e automatizados no sentido complementar, né, para trazer, de fato, esse tipo de customização. Porque hoje a gente tem pacientes cada vez mais peculiares, a gente tem uma nova onda de pacientes, a gente tem pacientes mais empoderados, né, que tem mais informação disponível e que tem mais voz, né, nas redes sociais. Então, esse paciente já sabe cuidar mais da sua saúde, já quer mais esse tipo de cuidado mais individualizado do que antes. Então, essa tendência, acredito que vai vir forte e é algo que a gente vai apostar forte na MEMED. E, para finalizar, muito obrigado novamente pelo convite, acho que foi bem bacana aí a nossa conversa. Fabinho, muito obrigado, cara. Pergunta final aqui sobre a MEMED hoje, quais desafios, né, em tecnologia mesmo, para vocês conseguirem ver esse avanço
com inteligência artificial vocês têm nesse momento? Talvez até oportunidade para quem está nos assistindo, né? Poder ajudar. Com certeza. O primeiro de fato, a disponibilidade dos dados, né? Não no quesito de LGPD, mas, de fato, a gente conseguir coletar esses dados de uma maneira mais amigável, que reduz a fricção. A gente se importa sempre muito no MEMET com a experiência do usuário. A gente sempre quer ter uma experiência do usuário mais simples possível. E quando você precisa coletar muitos dados em maneira de formulário, você acaba tendo um desafio muito grande. Então, simplesmente a gente colocar em prática, pensar na experiência do usuário. A gente tem um desafio grande também quando a gente coloca inteligências mais estruturadas, mais avançadas, do ponto de vista de infraestrutura. Para a gente treinar um modelo, o Henrique sabe muito bem como é que foi para a gente treinar aquele modelo da anonimização, mas você tem que subir um servidor, você tem que fazer vários testes, não é só um, tem que fazer toda uma engenharia das features ali. Então, a gente tem um desafio técnico importante de implementação, que é, de fato, conseguir ter os recursos necessários para fazer esse processamento e, de fato, implementar. E a infraestrutura é cara, né? A gente tem muitos acessos, então é algo que o Big Data vem muito forte, a gente tem problema de volume, problema de muitos dados entrando ao mesmo tempo, de frequência, né? É algo que eu vejo como os principais desafios para a gente, de fato, implementar essas inteligências. Silvério. Quero agradecer aí vocês, foi muito bacana e que a gente possa trocar, né, outras experiências assim, tá? Muito bom. E eu vejo, só complementando um pouquinho, esse desafio é um desafio, né? Nós temos um grande desafio pela frente. O futuro é muito promissor. Existem muitas coisas que dá para ser trabalhada, para ser concentrada. Essa geração, falando aí que o Fabinho estava dizendo, né? Essa nova geração, a geração ligada, totalmente aberta, né? Aderente à tecnologia dos IoTs, totalmente aberta a aceitar essa tecnologia. Então, eu vejo que o futuro ele é bastante promissor, né? Eu vejo que temos muitos desafios pela frente, com grandes oportunidades de entregar grandes soluções que vêm realmente agregar na saúde, não só das pessoas, mas eu digo assim, da maneira geral, né? E tudo que eu vejo assim, com a possibilidade de entregar um atendimento humanizado, com agilidade, e porque hoje também o tempo é escasso, a gente quase não tem tempo, então as pessoas querem algo mais rápido, então eu vejo que está tudo favorável. É um grande desafio, um desafio pela frente. Eu vejo assim que esse futuro é um futuro que muitas coisas novas vão surgir, tá? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, tá? E vão estar disponíveis para a gente poder estar trocando experiências. É sempre muito bom esse aprendizado. Do lado de cá, que a gente está vivendo, né? No meio digamos assim, na frente com o cliente, com o médico, enfim, somos pressionados de todos os lados. Então, essa conversa ela é legal, porque a gente faz a gente abrir um pouco também a visão, e é muito bacana. Muito obrigado, muito bacana estar com vocês aí. Obrigado mesmo, tá? Seja bem-vindo, Silvério. Obrigado aí pela participação também. Fábio, para a gente fazer esse fechamento. Tá bom. Bom, eu acho que esse ano agora, 2022, já é um ano de recuperação. A gente, se Deus quiser, estamos saindo dessa pandemia, né, aos pouquinhos. Então, vai ser um ano de respiro, mas eu acho que é um ano que a gente também não pode jogar tudo para trás e não querer olhar. Eu acho que a gente tem, como eu falei um pouquinho antes, a gente tem que olhar, fazer o balanço e já começar a trabalhar em cima disso, trabalhar numa realidade nova, com uma nova visão. A gente tem, particularmente, na triagem na Autoriza aí um desafio grande de seguir ainda conquistando a confiança, né, das operadoras, em que você começa a trabalhar com uma ferramenta preditiva, você precisa, de certa forma, trabalhar na cultura do profissional que está do lado de lá, né? O Fabinho falou, a experiência do usuário, quando você tem um médico que é um gerador de informação, a gente precisa também trabalhar e sensibilizar esse profissional de que a informação que ele gera para a gente, né, que vai voltar para ele do ponto de vista de qualidade assistencial, ele participa disso também. Então, é chato preencher um formulário, de fato, mas é chato você entregar uma informação que dá um pouco mais de trabalho,
mas que isso é muito importante. Então, acho que isso é um trabalho que é o desafio que a gente tem nesse ano, 2022, daqui para frente, mostrar que com mais dados a gente faz melhor, e a pandemia mostrou urgência de a gente ter informação para trabalhar e entregar cuidado melhor, racionalizar melhor os recursos que a gente tem. Então, assim, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo, a troca, e agradecer aí a oportunidade também de estar nessa e próximas lives juntos. Pessoal, então, para a gente fazer esse fechamento aqui, então, agradecer aí a presença do Fabinho, do Silvério, do Henrique, do Fábio. É uma honra poder estar no meio aqui de referências, médicos, cada vez mais desapontando aí como especialistas em inteligência artificial na saúde. Então, parabenizar aí pela vontade, pela história. Fábio, sabe, falo sempre para ele, Fabinho também. Legal a gente conseguir ter trazido vocês dois aí para ter essa conversa. Silvério, Henrique também, eu acho que são referências aí no mercado, no que vem fazendo. Agradecer a presença de vocês. Pessoal, se tiverem novas dúvidas, entre em contato com a gente, lá pelo nosso LinkedIn, ou pode ser por aqui mesmo, deixar comentários que depois a gente vai entrar em contato para responder, tá? E se for algo relacionado aos nossos participantes, a gente repassa para eles também. Muito obrigado, boa noite para todos. Essa é a nossa última live do 2021. Então, desejar aí boas festas a todos, e no ano que vem contem com a gente. Se tiverem sugestões de novas pautas, né, a gente vem recebendo algumas aí. Se tiverem novas sugestões, por favor, tragam. A gente quer ter sempre essa interação, né, com o mercado. Então, a gente fala muito de ecossistema, a gente fala, não é falar só dos nossos produtos, a gente quer trazer aqui referências para a gente realmente poder aprender, né, como foi a data de hoje. Então, a gente se encontra no ano que vem. Boa noite a todos, muito obrigado, pessoal. Obrigado.